E aí galera, sempre falamos sobre a telepatia da Rainha Branca e que ela tem uma das mentes mais poderosas do universo, mas raramente paramos para reparar seus atributos físicos que são maravilhosos na forma de diamante. E apesar dela não mostrar nada como um peso pesado de nível Thor ou Vampira, ainda assim interage muito bem com aqueles que estão acima do nível humano comum. Por isso, separei um listão de momentos interessantes para a gente dar uma olhada. Se fizer uma lista de fases dos mutantes, não tem como deixar os novos X-Men de fora. Todo dia, um humano comum protestando, mutante brigando, aluno atacando professor, o deboche e o barraco rolando solto, a Fênix causando e muito mais. Inclusive, um desses acontecimentos foi a Emma levando um tiro que foi capaz de quebrar seu corpo de diamante, tanto que a Jean suspeitou das Cuckoos justamente porque foram treinadas pela própria Emma, que tem essa fama de telepata perigosa, ou seja, as filhas não ficariam longe. O detalhe é que quando Fera começou a estudar o corpo da loira para ver se tinha como ajudar, a Jean se aproximou e sentiu que a consciência da Emma estava ali, então podia fazer alguma coisa para colocar tudo no lugar de novo. Inclusive, enquanto a Emma esteve com o poder da Fênix também foi quebrada pelo Thor, mas os pedaços se colaram novamente. Será que um dia ela vai conseguir esse controle? Ou aí já é apelação demais? Quem vê a Rainha Branca pela primeira vez e sabe que é uma telepata poderosa, nem deve imaginar que também é uma excelente artista marcial e que na forma de diamante seus atributos ficam incríveis. Um exemplo interessante é o que aconteceu recentemente no capítulo 38 de X-Men Sem Limites de 2021. Naquele momento ela enfrentou a Wolverine Laura, que até aguentou um soco e fez um corte na perna da sua oponente na intenção de fazê-la sangrar caso fique na forma comum, mas se só podia ficar na forma de diamante. Nas cenas seguintes, a Emma segurou a Laura pelo pulso e bateu no chão com tanta força que abriu um buraco, e mesmo com um fator de cura poderoso, a garota teve que dar um tempo para se recuperar. Que o Sinistro vive arrumando confusão não é novidade. Na verdade, ele já fez coisas muito pesadas com gente muito poderosa e parece que não tem limites. Num dia ele tá fazendo clones e usando como marionetes, no outro atacando feiticeiros poderosos, no outro tentando dominar o universo e até colocando o mundo em perigo, como aconteceu no primeiro capítulo dos Fabulosos X-Men de 2011. Tudo porque queria usar o poder de um celestial e mesmo com os mutantes lutando para sobreviver e viver pacificamente com tanta gente preconceituosa, ainda tinham que lidar com o vilão que podia colocar tudo a perder. Já se tratando da Emma, temos aquele feito muito famoso dela sendo atingida pelas rajadas da entidade cósmica e tendo apenas um braço danificado que pouco depois colocaram no lugar. Durante uma viagem que fez para a Terra Selvagem, a Emma comentou que ela é a única pessoa no mundo que pode virar um diamante para ver os olhos do Ciclope, e foi exatamente o que aconteceu no segundo capítulo da derradeira Canção da Fênix, quando ele abriu um buraco no teto sonhando com a Jean. Até então pensavam que estava morta, tanto que o herói usou os sentimentos intensos para justificar aqueles pensamentos. A Emma quis ver os olhos dele, e aí ficaram num clima meio romântico, com ele dizendo que a rainha é uma mulher que mexe com seus pensamentos e faz ele agir de modos diferentes, dando vários motivos para amar e estarem juntos. Ela só lamentou o fato de que na forma de diamante não consegue sentir nada, e o clima romântico até ia continuar, mas foram interrompidos pelo Wolverine. Apesar da Jessica Jones não ser uma das heroínas mais fortes, ainda tem uma grande força e é interessante comentar sobre ela aqui no canal. Na HQ da Filha Púrpura, várias crianças foram manipuladas e tinham como manipular outras pessoas. Por isso, a Emma entrou na história, já que é uma das telepatas mais poderosas e muito provavelmente os inimigos não tinham chance contra ela. Aí que o negócio ficou tenso, porque quanto mais se aproximava do objetivo, mais incômodo sentia, mesmo com as defesas mentais intactas. E nessa distração, aproveitaram para atacar usando uma substância para manipulação. Aí a Jessica usou um pedaço de madeira para bater na Emma, que por sua vez
debochou perguntando se estava com medo de quebrar a mão socando diamante. O jeito foi aproveitar enquanto mudou para a forma normal, só assim para um soco fazê-la desmaiar e evitar que uma telepata desse nível se voltasse contra os heróis. Já comentei sobre isso aqui no canal, mas acho que vale a pena fazer um resumo porque é um dos feitos mais interessantes da Rainha Branca, tanto em velocidade de reação quanto de resistência, já que o Raio Negro é um dos homens mais resistentes do universo, que aguentou coisas absurdas como explosões que abriram fendas no espaço e até trocar socos com Thanos. Em Inumanos vs X-Men, a Emma treinou muito porque sabia que seus inimigos tinham como se defender dos ataques mentais, então o jeito foi ficar ainda mais habilidosa se tratando da forma física. No sexto capítulo, esperou o Raio Negro partir para cima e aproveitou o movimento dele em super velocidade para levantar o braço, consequentemente atravessando o corpo do herói que teve que ser socorrido pela Medusa. A mente de um telepata funciona de um modo muito mais rápido que o de uma pessoa comum, e isso não é novidade, porque alguns têm feitos acima da velocidade da luz. Mas é sempre bom comentar porque quando alguma coisa assim acontece chama a atenção, ainda mais no caso da Emma, que pode virar diamante orgânico para se defender de quase tudo. Um exemplo ótimo aconteceu no capítulo 24 dos Carrascos de 2019, quando ela e a Kate encontraram um antigo inimigo, um homem que já tinha dado um calote na Emma e por isso ela fugiu com a nave dele, o que quer dizer que ele não aceitou a resposta e atirou a mais ou menos 1 metro de distância. Na mesma hora ela virou diamante e ficou assistindo a trocação de soco da Kate com ele. Vingadores vs X-Men rendeu muita luta e um dos medos dos Vingadores era justamente o fato dos maiores telepatas estarem ao lado dos X-Men. A Rainha Branca até disse que ia derrubar aquela galera em segundos, mas o Homem de Ferro sempre aparece com alguma coisa para impedir, às vezes um contra-ataque ou uma tecnologia diferente para a defesa, tanto que pegou a Emma desprevenida e ela teve que ir para cima no soco. A narração dizia que era um diamante orgânico conhecendo uma armadura que valia bilhões, ou seja, foi o soco mais caro da história. E como não parou por aí, o Vingador partiu para as rajadas de energia enquanto pedia desculpas e ainda esperava que em algum momento pudessem sair para um encontro. A saga dos pecados do Sinistro acabou rápido, mas serviu muito conteúdo pra gente comentar, e uma das mutantes que mais chamou atenção foi a Emma Frost. Se você pensou que se comunicar com todas as pessoas da Terra facilmente foi o ponto alto, no terceiro capítulo dos Imorais X-Men, vimos que a telepata virou uma joia viva da entidade Sitorak, com direito a diamante vermelho e tudo. O detalhe é que além dela dominar uma parte do espaço construindo seu próprio império, ainda podia conceder aos aliados a capacidade de ficarem imparáveis como o Fanático, e para isso só precisavam dar um beijo na mão dela. Para terminar, temos um feito interessante que aconteceu em X-Men Black, que foi uma HQ focada nos vilões e anti-heróis. Ali a telepata queria basicamente chegar até o Sebastian e para isso precisou passar pelos homens dele, que a reconheceram como inimiga. O detalhe é que foram para cima à toa, já que tiveram a mente manipulada. Outros atiraram em vão e se deram mal, porque as balas bateram no corpo dela e voltaram. Já se tratando da habilidade e uma capacidade muito pouco explorada, em certo momento a moça queria entrar no quarto e, como não tinha acesso à senha, destruiu o dispositivo, mostrando que a energia pode ficar ainda mais intensa quando passa pelo corpo de diamante. Mas e aí, o que acharam desses momentos? Comentem aqui embaixo e não esqueçam do like porque é muito importante para o canal. Lembrando que minhas redes sociais estão na descrição e tô sempre por lá. Até o próximo!